Textual, meus amados, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, e ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus. Exatamente o que eu tinha dito, amados irmãos. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. Vamos em frente. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Aqui está um texto, irmãos, de muita edificação para as nossas vidas. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Tá bom? Leitura bíblica em classe, para a nossa meditação. Antes de nós adentrarmos nos comentários, nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos da Tua Palavra, de aprendermos mais de Ti. Senhor, por esse privilégio, Pai, que é a Tua graça. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que não merecíamos, mas o Seu amor nos alcançou. Que cada vida, Senhor, nessa manhã possa ser alcançada por essa graça, possa ser tocada, Senhor, pela Tua Palavra, e que possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vou ler a introdução. Em seguida, o irmão Josué estará comentando o primeiro ponto, né, que fala sobre a nossa condição anterior, e em seguida o irmão José Márcio vai estar comentando o segundo, que diz nossas ofensas e pecados, tá bom? A introdução diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta revelantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Então vamos lá, irmão Josué. Antiga natureza morta em ofensas e pecados. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Primeiro ponto da nossa lição, uma lição de tamanha importância para o nosso crescimento, é a antiga natureza morta em ofensas e pecado. O primeiro tópico vai nos dizer nossa condição anterior. É interessante, irmãos, que o título desse ponto já nos diz o que nós iremos tratar bem, falar bem sobre esse assunto. No início dessa lição vai falar sobre a antiga natureza morta
Na leitura bíblica que nós fizemos agora, o primeiro versículo vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Qual era a nossa condição que nós vivíamos no passado, baseado no livro de Efésios? Nós precisamos até entender, você, amado irmão, que está em sua residência, ou até mesmo você que ainda não se converteu, não é evangélico, talvez não tenha costume de ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia Sagrada. Porém, nessa manhã nós queremos afirmar para você que todo o assunto, toda a lição na qual nós iremos tratar está registrado no livro de Efésios, e vai dizer que e vos vivificou, estando vós mortos. Mortos por quê? Porque devido o quê? A cometer ofensas e pecado. O primeiro tópico, nossa condição anterior, vai falar que ofensa significa o quê? Um passo de forma deliberada, um passo falso de forma deliberada. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então, pelo motivo do ser humano dar um passo falso de forma deliberada, ou seja, pecar sem nenhum receio, projetar o pecado, viver o pecado, viver para o pecado, é um passo em falso, passo falso diante do Senhor nosso Deus, e comete o pecado, errar o alvo. O nosso alvo, desde o início, era servir ao Senhor, mas desde o pecado inicial, o pecado original, a herança adâmica que nós trazemos conosco, nós estamos sujeitos ao pecado. Então, todo ser humano, a Bíblia diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então, nós nos encontrávamos, o que, irmãos? Mortos. E quando a palavra do Senhor fala que estávamos mortos, na visão humana, estar morto chegou ao ponto mais difícil de se reverter, né? Existe um ditado popular que todas as pessoas comentam e falam, que enquanto está vivo há esperança, e morto. Qual o ponto, qual o passo, qual decisão que o homem pode tomar estando morto? Para ele ficou impossível. E a nossa condição por causa do pecado era a morte. Estávamos mortos. Mas é interessante, irmãos, que no decorrer da lição você vai ver que Deus, ele agiu de uma forma maravilhosa, amorosa, e transformou a nossa vida. Vamos pegar aqui só a parte final desse tópico, quando diz assim: o conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Quando a Bíblia fala que estávamos mortos, aí o escritor fala muito bem, deixa bem claro, o nosso estado de morte, o conceito de morte era moral e espiritual. Isso aí fazia com que estivéssemos longe da presença do Senhor. Olha o versículo aqui que eu quero deixar para os irmãos. Isaías capítulo 59 está aqui na nossa lição, versículo 2: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido. Então, o pecado do ser humano trouxe essa grande separação. Se nós formos para
o livro de Tiago, você pode acompanhar comigo. Tiago capítulo 1, versículo 15, está na nossa leitura também, na nossa revista. O versículo 15 de Tiago capítulo 1 vai dizer: em seguida, esse desejo tendo concebido faz nascer o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Qual a morte? A morte moral e espiritual. Então, para concluir esse ponto, que nós possamos entender que o homem sem Deus, ele vive estando morto. A palavra do Senhor nos diz também em Apocalipse: eu sei as tuas obras, tem nome de que estás vivo, mas estás morto. É interessante observarmos esse ponto. As pessoas não entendem e acham assim: não, eu estou bem, eu estou vivendo bem, eu tenho saúde. Mas o Senhor, Ele quer algo mais. O Senhor está interessado não apenas na nossa saúde física, carnal, mas o Senhor está preocupado também na nossa vida espiritual. E só há uma forma de nós sairmos do estado de mortos para ser vivificado. E vos vivificou. É o Senhor que pode nos vivificar. Olha aqui, só para finalizar. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Tá bom? Então, finalizando aqui, que nós possamos entender: só há uma saída, uma solução para o ser humano, é se encontrar com a pessoa de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, nesse momento, nós vamos para o ponto 2, tópico 2 do ponto 1, que diz: nossas ofensas e pecados. Meus amados irmãos, é importante que nós entendamos que nós, a humanidade, ela se afastou por completo de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos se afastaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6 e 23 já diz: o salário do pecado é a morte. Então, nós éramos mortos em delito, estávamos mortos em delitos e pecado. A humanidade por completa estava afastada de Deus, está afastada de Deus uma boa parte ainda hoje, e Deus lhe dá a oportunidade para que quem vem até Ele tenha vida e vida em abundância. Jesus disse em João 10:10 que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele vinha para trazer vida e vida em abundância. Nós temos também uma parábola na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, que mostra toda a humanidade afastada de Deus e representada naquele filho pródigo que foi para uma cidade bem distante, longínqua, e ali naquela cidade ele vende tudo, ele perde tudo e chega até a cuidar de porcos. Ou seja, a condição do homem afastado do Pai é uma condição, meus amados irmãos, uma condição pobre, uma condição que Deus ele não queria para ele. Mas é interessante quando nós olhamos para essa parábola que aquele filho pródigo que é representado pela humanidade, quando ele decide voltar para a casa do pai, o pai está ali com as mãos abertas para abraçá-lo, para recebê-lo, para restituir tudo que foi perdido outrora. Então a humanidade estava afastada de Deus e Jesus Cristo ele veio para trazer a esperança e a vida para as pessoas. O tópico
2 diz: nossas ofensas e pecados, a má conduta em que no outro tempo nós andávamos, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na nossa vida passada do salvo antes da regeneração. Então, o apóstolo Paulo ele diz: todos nós andávamos outrora longe de Deus, afastados de Deus, longe da presença de Deus, mas agora, através de Cristo, Ele nos deu a vida e nos vivificou juntamente com Ele. Ou seja, nós estávamos mortos, mas com Cristo nós temos vida, temos esperança, temos a Sua presença nas nossas vidas. E nós temos alguns pontos. Temos o ponto: andastes segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, e nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. São esses três que aqui descreve a nossa condição longe de Cristo. Nós, longe de Cristo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, fazendo tudo aquilo que é bom para a carne, que aparentemente é bom para o homem, para a mulher. O costume eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Tudo isso, irmãos, são obras da carne. Lá em Gálatas 5:16 você vê o apóstolo Paulo ali dizendo: nós temos que andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: nós não podemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então nós andávamos fazendo os costumes, praticando os costumes desse mundo, coisas que não agradavam a Deus. E tudo isso, mais uma vez eu repito, já foi citado aqui pelos nossos dois irmãos, irmão Josué e irmão Wendel. Tudo isso, irmãos, por causa da nossa herança adâmica. Acompanhe comigo, Romanos, capítulo de número 6, versículo 19, diz que pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um homem, a saber, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. Sabe por quê? Porque no versículo 20 do capítulo 6 de Romanos ele diz: mas onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E glória a Deus por isso, que Ele nos livrou deste sistema mundano. O 2.2 diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade, aqui referindo-se, aqui dando alusão a Satanás, porque nós andávamos fazendo tudo aquilo que é a vontade dele. É interessante quando nós vemos a figura de Satanás na Bíblia, porque nós vemos o inimigo das nossas almas. Para ele não tem mais perdão, para ele o destino dele já está traçado. O final dele será o lago de fogo e enxofre. E ele quer carregar consigo multidões de pessoas. Para nós há perdão, se nós nos arrependermos, se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós buscarmos, Deus nos perdoará, mas para ele não há perdão mais. Então ele quer levar consigo uma multidão de pessoas. E o que é que ele tem feito nesses últimos tempos? Esse sistema qual nós vivemos aqui no século 21, ele tem colocado na mente das pessoas para elas viverem conforme a vontade de si mesmo, obedecer somente às suas vontades. Não obedeça. Não obedeça ao pastor, não obedeça à Bíblia, não obedeça às autoridades. Você é dono do seu corpo. Esses dias nós estávamos numa luta tremenda na questão, aqui na legalização do aborto. E o inimigo da nossa alma, irmãos, é isso que ele quer. É implantar um sistema aqui no nosso país, um sistema abortista, onde as pessoas
amam e praticam o pecado deliberadamente. Então, tudo isso, irmãos, é o sistema mundano com a atuação do inimigo na mente e na vida das pessoas. O 2.3 diz que nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Todos nós sabemos, nós já ouvimos alguma pregação sobre, quando diz que nós temos 3 inimigos: o primeiro é o diabo, o segundo é o mundo e o terceiro é nós mesmos. E meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele disse: o que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu já estou praticando. Ele estava dizendo: olha, eu tenho uma herança pecaminosa dentro de mim. A minha carne, ela pede, ela é tendenciosa para o pecado. E você também, eu também, nós que aqui estamos, todos nós temos essa herança pecaminosa dentro de nós. Nossa carne é voltada para o pecado. E esse 2.3 fala sobre isso. Refere-se para a nossa inclinação em fazer mal. Nós temos o bem à nossa frente, nós temos o bem na palavra, temos a palavra à nossa disposição, nós praticarmos, mas a nossa, irmãos, a nossa carne, ela é tendenciosa para fazer o errado. Nós estávamos aqui comentando que as pessoas elas têm mais facilidade em acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Nós somos mais tendenciosos a praticar o mal do que a praticar o bem. Mas graças a Deus, por causa dele, nele nos perdoou, ele nos vivificou e ele tira de nós esse sentimento, essa vontade, desde que nós estejamos em constante comunhão com ele. E para encerrar, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, ele nos mostra algumas coisas. Para encerrar, que o pecado, irmãos, ele trabalha contra nós. O pecado trabalha contra você. O pecado, ele trabalha contra a tua vida. O diabo, ele trabalha contra você. Mas se você estiver buscando a graça de Deus, com certeza a graça de Deus superabundará na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, meus amados. Eu quero sugerir aos irmãos que depois, posteriormente, os irmãos leiam Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 12, que fala bem sobre isso, né? Como ficou o estado da humanidade após o pecado de Adão e como Jesus Cristo, através do seu amor, da sua graça, através da sua obra redentora na cruz do Calvário, nos deu vida e reatou a aliança de Deus com a humanidade. Então nós aprendemos aqui nessa manhã, irmão, nesse primeiro ponto, que o homem sem Deus, ele não tem vida. É como um peixe fora d'água. É como uma planta quando você arranca ela da terra e você deixa ela no sol secando. Assim é o estado de um homem sem Deus. E ele só pode ter vida se for através de Cristo Jesus. E não é exatamente o que nós vamos ver nesse próximo ponto, que é vivificados pela graça. Então, por um ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou. E por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. Então vamos em frente, que as horas se avançam, mas se alimente dessa palavra em nome de Jesus. Então o irmão Josué com o primeiro e o segundo tópico aqui, os 2 primeiros pontos, e o irmão José Márcio com o terceiro em nome de Jesus. Então, irmão, segundo ponto, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Primeiro tópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Nós ouvimos, os irmãos ouviram, estudaram conosco o primeiro ponto, falando sobre a condição do homem, em suas ofensas e pecados, o homem morto.
diante de Deus, a sua vida espiritual e moral morta. Porém, nesse segundo ponto, nós vamos agora estudar algo que Deus fez para mudar toda a situação do ser humano. Vale a pena nós lembrarmos que a pessoa mais interessada, que tem mais interesse que o homem seja salvo, é o próprio Deus. Por mais que nós achamos que nós temos interesse em nossa salvação, sim, porém Deus tem mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único. Aleluia. Então Ele deu seu único Filho para morrer por toda a humanidade. Então o projeto, o desejo de Deus é que o homem venha a ser salvo. Então, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, para ser bem breve, para nós não passarmos tanto do horário, nesse tópico nós vamos ver que o grande amor de Deus, a sua misericórdia, nos alcançou. Através do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, nós passamos a ter a oportunidade de ter a salvação. Se nós formos aqui quase para a metade da leitura do primeiro tópico, vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Glória a Deus. Olha como é interessante. O ato de misericórdia implica compaixão. Se a gente for ver o que é compaixão, é tipo se colocar no lugar do outro. Simpatia aproxima um do outro. Então o Senhor se aproxima do ser humano, se colocou no lugar do ser humano, porque até mesmo a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele se fez condenado, porque a morte de cruz era para quem era realmente condenado, e o Senhor se fez pecado, o Senhor se fez condenado, morrendo em morte de cruz, ou seja, Ele se colocou em nosso lugar. Então o próprio Deus, Ele se coloca em nosso lugar, num ato de compaixão, e num ato de simpatia, se aproxima, para quê, irmãos? Para que pudéssemos nos dar salvação, porque para dar salvação aos indignos. E quem são os indignos? Todos os homens da terra. Mas o ato de amor, de misericórdia, de compaixão, de simpatia do Senhor nosso Deus para a humanidade nos deu a oportunidade de salvação. Mais adiante um pouco diz assim: Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Aleluia. Se nós parássemos aqui para tentar falar um pouco sobre isso, o Senhor não foi apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. É a mesma questão do amor de Deus. Deus não apenas tem amor, Ele é o amor. Se nós pararmos para tentar explicar o grande amor, o tamanho do amor de Deus para com a nossa vida, para com a humanidade, a gente iria tentar, mas seria tão pequena a porcentagem que nós iríamos alcançar para explicar o tamanho do amor de Deus. Porque eu acredito que o ser humano, nenhum ser humano é capaz de entender o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Não consegue. O homem fala, procura palavras bonitas, um texto bonito, um texto muito elaborado, porém ninguém explica o tamanho do amor de Deus. E como aqui na nossa lição, ninguém consegue explicar o tamanho da misericórdia, porque o ato de pecar, viver uma vida em pecado, é pecar justamente contra a santidade de Deus. É um ato que ofende diretamente a santidade do Senhor, a vida pecaminosa do homem. Então, todas as vezes que o homem rejeita a misericórdia, porque a gente viu e a gente entende muito bem que o homem pode rejeitar, a graça de Deus,
ela é rejeitada. A bondade de Deus, ela é rejeitada por parte do ser humano. Em João 7,17 vai dizer que o homem ele rejeita. Se ele quiser, ele rejeita. Se ele não quiser, ele aceita a graça divina, a bondade divina. Então, quando o homem rejeita, ele está pecando, está ferindo a bondade, a misericórdia, a santidade de Deus. Mas você, nesta manhã que está me ouvindo, eu tenho certeza que vai se apegar à bondade, à misericórdia do Senhor e vai querer ser vivificado, ou seja, da morte vir à vida e viver para o Senhor. Olha, mas Deus, olha que Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, esse primeiro ponto já nos deixa, esse primeiro tópico já nos deixa bem claro a misericórdia do Senhor. Nós fomos alcançados pela misericórdia, pela bondade divina do Senhor, sendo ser humano, vivendo de uma forma indigna. Segundo tópico, para nós concluir aqui, já passar para nosso irmão, vivificados por sua graça. Olha aqui, vivificados pela sua graça. A graça do Senhor nos deu vida outra vez. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez, fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. O fato imerecido. Aleluia. Nós fomos vivificados pelo Senhor. Aleluia. Seria incapaz de um homem ter vida espiritualmente se não fôssemos vivificados pela graça do Senhor. Mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor tocou em nosso coração e nós respondemos a essa graça positivamente. Aleluia. A partir do momento que respondemos a essa graça positivamente, fomos alcançados pela palavra, abrimos o nosso coração e começamos a abraçar a graça divina, a misericórdia, o Senhor nos deu vida outra vez. Aleluia. Aí o versículo que vai ser falado nessa lição ainda, pela graça sois salvos. Aleluia. Não vem de vós, é dom de Deus. Glória. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, seja grato a Deus por esta graça. O que significa graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Então, por este favor imerecido, nós fomos vivificados e estamos agora vivendo para Deus. E nós não estamos mais errando o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. O apóstolo Paulo ele fala muito bem: prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Tá bom? Então, encerro aqui a minha participação. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico do ponto 2. Exaltados por sua graça. Exaltados por sua graça. A palavra graça já foi traduzida, né? E dá um sentido de favor imerecido, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas vamos lá para o tópico 3. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar em lugares celestiais. Capítulo 2, versículo de número 6. Aqui o nosso irmão Paulo ele está explicando para os irmãos em Éfeso que o lugar deles em Cristo era um lugar de destaque. As bênçãos concedidas por Cristo, irmãos, são tamanhas.
quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos a graça. Observe comigo, nós somos filhos por adoção, Efésios capítulo 1, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Então, irmãos, é um lugar de destaque ser filho por adoção, aleluia. A palavra do Senhor diz que nós éramos o zambujeiro bravo, mas Ele nos enxertou na videira. Por quê? Porque a videira, meus amados irmãos, Jesus já disse, meu Pai, eu sou o lavrador, vós as varas, e nós somos enxertados em Cristo, aleluia. Nós somos filhos por adoção, porque os filhos seriam, meus amados irmãos, seria o povo de Israel, os judeus, mas eles, conforme João capítulo 1, versículo 11, eles rejeitam a Cristo, e agora todos que quiserem, que creem, têm a oportunidade de ser feito filho de Deus. Então nós somos, primeiro, filho por adoção. Segundo, observe comigo, nós tivemos todos os nossos pecados perdoados no momento que nós aceitamos a fé. Versículo 7 do capítulo 1 diz que em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O apóstolo Paulo, ele diz agora que todos os nossos pecados foram perdoados no momento que nós aceitamos a fé. Então isso é um lugar de destaque. Fomos exaltados com Cristo. Ele ainda, meus amados irmãos, conforme o versículo 8 do capítulo 1, ele nos dá sabedoria e prudência para vivermos aqui. Veja comigo que ele tornou abundante para nossas vidas em toda sabedoria e prudência. Nós descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus amados irmãos, Deus, ele fez tudo isso por nós. Nós agora somos exaltados por sua graça. Fomos colocados em lugar de destaque por Cristo. Então eu quero dizer para você o seguinte, aleluia, quero dizer para você o seguinte: agradeça a Deus, porque não é por teu mérito, é pela graça dele. Agradeça a Deus porque ele te salvou. Agradeça a Deus porque ele perdoou os teus pecados. Agradeça porque ele te colocou em lugar de destaque. Agradeça mais ainda porque nós temos um lugar reservado na glória. Isso é o que Paulo ele nos ensina. Pela graça dele, ele nos dá a oportunidade de um dia morarmos com ele lá na glória. Isso, irmãos, dinheiro não paga. Isso, religiosidade também não paga, não dá. Só a única coisa é a graça de Deus nas nossas vidas. A graça dele sendo derramada nas nossas vidas e nós fazendo a nossa parte, aceitando esta graça, aceitando esta fé e passando a viver conforme o que nos diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Essa graça, ouvindo o que os irmãos falando e meditando como Deus é maravilhoso. Não falta palavras, irmãos, para descrever o amor de Deus, para descrever a graça de Deus. É como o nosso irmão Josué falou, não tem como explicarmos. Nós não merecíamos, nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados. O irmão José Márcio falou também que nós estávamos representados na parábola do filho pródigo como aquele filho. E estávamos distantes da casa do Pai. A nossa herança nós já tínhamos tomado, já tínhamos pegado, a nossa herança já tinha pego. E agora a nossa herança é o pecado, que nos distancia de Deus, que nos torna mortos diante de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo, com o seu grande amor, que nos amou, nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nos recebeu, o Pai recebendo o Filho ali e dando agora um lugar de destaque, de exaltação, matando um animal, colocando um anel no dedo, calçando os pés. Isso é o que Deus faz através da sua graça nas nossas vidas. Quando nós não temos condições, quando você não tem capacidade. Olha, a graça
não está na atitude do filho de buscar a Deus. A graça está na atitude do pai de recebê-lo. Porque se o pai o rejeitasse e dissesse assim, não, a sua herança você já pegou. Direito, você não tem mais direito, a sua herança você já recebeu, você não tem mais direito. Mas através da sua graça, do seu amor, ele recebe aquele filho. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, para o nosso terceiro tópico. A salvação não vem das obras. Graça como meio de salvação e obras como evidência de salvação. Aleluia. Mais uma vez vamos dividir. O presbítero Josué com um ponto e o diácono José com o outro ponto. Em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente chegando aí na conclusão já, né? O último ponto. A salvação não vem das obras. É interessante porque o primeiro tópico vai dizer graça como meio de salvação. Graça como meio de salvação. Daqui a pouquinho nós vamos ver aqui, tem uma pergunta aí, né? Pronto. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Às vezes muitas pessoas perguntam o que é salvação, né? Para que salvação? É interessante, irmãos, ser salvo é incluir a libertação da morte. Que morte é essa? Tem pessoas que criticam o Evangelho, não entendendo o projeto de Deus. Porque diz assim, crente vai morrer também, sim. Mas liberta da morte, como? A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. E a Bíblia fala da segunda morte. O que é a segunda morte? A condenação eterna. A condenação eterna. Então, quando a gente está dizendo inclui a libertação da morte, é a morte eterna, a condenação, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Da escravidão do pecado. Alguém pode dizer, mas quando um cidadão diz que vai ser crente também, diz que agora tem a Bíblia Sagrada, não tem pecado, ele tem pecado. Todos nós temos pecado, e a Bíblia diz que se alguém falar que não tem pecado, ele é mentiroso. Então nós temos pecado, mas nós não somos escravos do pecado. Nós somos pecadores por natureza. Por quê? Porque nós trazemos conosco a herança adâmica. Nós trazemos a herança lá do Éden. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, isso trouxe o pecado a toda a raça humana, querendo ou sem querer. Todos nós temos pecado, mas nós não somos escravos do pecado. Nós cometemos pecado, mas nós não somos escravos. E isso aí tem uma diferença enorme. Por mais que na visão humana não tenha, mas de acordo com a palavra do Senhor, na visão divina tem. Então, quando você se apegar a essa graça, você vai entender que você está liberto da morte, da condenação, da escravidão do pecado, da ira vindoura, né? Então, mais adiante diz, portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, a restituição do homem à comunhão com Deus. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Após o homem se apegar à graça divina, o homem passa a ser livre. Ele encontra o livramento da maldição do pecado. E ele passa a ter comunhão com Deus. Porque aquele que se apega ao pecado e é escravo do pecado, ele vai receber uma recompensa pelo pecado. E a Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte, é a condenação. Mas aqueles que se apegam à graça divina,
Aqueles que recebem a graça divina, ele tem uma recompensa. Ele recebe a restituição da comunhão dele para com Deus, o projeto de vida eterna. Mais adiante um pouquinho, eu já falei sobre o significado da graça. Ele vai dizer o seguinte, mas aqui no final: e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. É interessante, irmãos, olha, Deus, com o seu favor imerecido, a sua grande misericórdia, a sua bondade, Ele dá espaço, dá oportunidade para o homem encontrar, receber a vida eterna. Mas de maneira nenhuma Ele anula o livre-arbítrio, mas Ele ativa o livre-arbítrio. O homem escuta a palavra do Senhor, como eu já falei no ponto passado, mas ele tem a liberdade, o livre-arbítrio de querer servir a Deus ou não querer servir a Deus. Aqui está a graça comum e a graça especial. Se nós formos estudar sobre a graça comum e a graça especial, nós vamos ver que a graça comum está para todos os homens. O projeto de Deus é que todos os homens se salvem. A graça comum. Aquele que se apega à graça, aquele que responde com fé, aí recai sobre ele o quê? A graça especial. A capacidade, a força de quê? De evitar viver uma vida de pecado. Ele deseja viver uma vida para com Deus, e isso aí é graça especial. Para concluir aqui, todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada, e a graça pode ser resistida. Como eu já falei, a graça pode ser resistida. João 7, parte A, versículo 17. Então, concluindo, eu deixo aqui esta minha palavra, que você possa se apegar à graça de Deus. Aleluia! Viva a palavra do Senhor. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor, mas já que você abriu o seu coração para servir a Deus, se revista cada vez mais da palavra do Senhor e viva o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos. É uma bênção de Deus. Nós estamos aqui com o segundo tópico do ponto 3, a salvação no meio das obras. Aí é onde Glória a Deus. entra o segundo tópico: obras como evidências, uma evidência de salvação. É interessante quando nós parafraseamos dois trechos. O primeiro de Efésios 2 e 8, que diz que a salvação não vem das obras, mas nós vemos Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Ou seja, alguém até confunde dizer aí a salvação é por graça ou por obras? É por graça, meus amados irmãos. O importante nós ressaltarmos aqui é que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago estão vendo duas faces de uma mesma moeda. Porque alguém que é salvo, ele mostra, as obras evidenciam se a pessoa realmente é salva. Esse é o sentido. Observe comigo. Quando o apóstolo Paulo ele diz isso não vem de vós, ele está dizendo que nós não conseguiremos de hipótese alguma, por esforço humano, esforço pessoal, conseguir nossa salvação. Isso é verídico, isso está explícito na palavra de Deus, quando ele diz não vem das obras, como que indicando que não trata de uma recompensa, como se nós pudéssemos recompensar a Deus, ou receber algo de Deus por esforço próprio.
Então nós somos salvos pela graça. E quando nós somos salvos pela graça, aí nós praticamos boas obras. Observe o seguinte, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo ele diz que vivia praticando obras carnais. Mas agora ele diz que está praticando obras, aleluia, de quem realmente é salvo. Outrora praticávamos obras carnais, mas agora, como salvos em Cristo, praticamos obras, boas obras, no sentido de praticarmos boas ações. Boas ações. Certa feita, alguém pergunta também sobre a questão das vestes. A vestimenta salva alguém? Não salva. Se veste salvasse alguém, Jesus não precisava ter vindo. Só se vista bem que você salva. Concorda? Não. Salvação ela vem por Jesus, por Cristo, pela graça. Mas o crente salvo, ele sabe se vestir. Ele entende que é necessário praticar. Ele entende que é necessário praticar boas obras. Ele entende que é necessário se vestir como um homem de Deus e se vestir como uma santa mulher de Deus. Amém? Então, para encerrar, eu deixo que andar fazendo obras, e a parte final. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como uma evidência da salvação. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus. É muito importante que nós aprendamos essa doutrina, a doutrina da salvação. E mais importante ainda que nós aprendamos da forma correta. A salvação, ela provém de Deus. Eu vou ler novamente aqui o ponto onde o nosso irmão José comentou, que o autor da lição ele diz assim, essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ou seja, é impossível, não tem como uma pessoa ser salva por si própria, através dos seus esforços, das suas obras, porque ela é boazinha, ou porque ela fala bem, ou porque ela congrega na igreja A, ou porque ela congrega na igreja B. Não. A salvação, ela provém de Deus. Ela é através da graça de Deus, da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E o homem, ele recebe essa salvação quando ele crê. E quando ele crê, e ele abre o seu coração e recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, a sua vida passa a ser a imagem de Cristo. Ou seja, como ele recebeu o Espírito Santo, e aqui na nossa lição nós estamos estudando que ele é o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus, conforme está lá em João capítulo 14, versículo 16, ele vai guiar o crente, ele vai direcionar o crente, ele vai dirigir a vida do crente. Ou seja, o crente vai evidenciar sua salvação através das suas obras, no trato com as pessoas, da forma como ele é com a sua família, da sua lealdade, da sua fidelidade com a sua igreja, com os seus irmãos, da forma como ele ama a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nenhuma dessas obras são meios de salvação, mas o resultado da salvação. É o que evidencia o que a pessoa é salva, porque o método da salvação é a graça de Deus, a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Mas nós ainda vamos aqui ouvir os nossos irmãos dando as suas considerações em cima das perguntas que os irmãos fizeram, observações aqui através do Facebook. Então, irmãos, a primeira observação aqui é do nosso amado irmão Isaac Sampaio. Como ele escreveu dizendo assim: em primeiro lugar, muito obrigado, Eu agradecer ao nosso irmão pela sua participação. Para reflexão, no contexto de que a salvação não vem das obras, na vossa concepção, ou seja, na concepção dos irmãos, o termo obras abrange o quê?
são obras em que sentido? Só quanto atos de caridade? Já que é necessário estar com vestes brancas para alcançarmos a salvação. Ou seja, é necessário estarmos com vestes brancas para sermos salvos. Mas esse termo obras, ela abrange somente obras de caridade, boas ações. Como é que os irmãos entendem esse termo? Os irmãos podem comentar em nome de Jesus. Irmãos, a pergunta do nosso irmão Isaac, Deus abençoe nosso irmão. Eu quero juntar, se o nosso irmão Diácono me permite, eu quero juntar aqui a pergunta dele. Eu acho que a irmãninha fez uma pergunta também. Confere aí para mim. Sim. A minha vista não está prestando, não. A nossa irmãninha, ela colocou assim: obras mortas, o que significa? Isso. Porque temos salvação por obras. Eu acredito que também ela tenha perguntado, né? O que significa obras mortas? Isso. Então, eu quero juntar aqui as duas perguntas e tentar responder para os amados irmãos. Primeiro, nosso irmão Isaac, ele pergunta o que significa, já esqueci a pergunta, Obras. o que significa obras, Então é interessante, irmãos. Primeiro, o servo do Senhor ele precisa entender que fé e obras nunca podem estar separadas. É interessante. Primeiro, a salvação não vem por meio das obras. A Bíblia deixa muito claro. A Bíblia deixa bem certinho. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É todo por Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorifique. Aí você pode dizer, pronto, então é só pela fé e não pelas obras. Mas a gente pega Tiago e vai dizer assim, é a fé. Se não tiver as obras, é morto em si mesmo. Tiago capítulo 2, versículo 17. Então deixa eu dizer para os irmãos, as obras não salvam, mas as obras de quem é salvo tem que ser obras boas. Olha aqui, portanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O salvo em Cristo Jesus, aquele que crê em sua palavra, ele é obrigado a realmente viver aquilo que ele crê. Por exemplo, vamos mudar aqui o assunto, mas quem é seguidor da música, do ritmo, do rock, você conhece ele. Quem gosta do rock, você conhece ele. Ele anda de preto, tem aqueles negócios tudinho. Quem gosta da música country, você conhece. Ele vai todo no chapéuzão, aquela botona bonita. Ele se veste com aquilo que ele segue. Se você tem a fé em Cristo, se você prega a palavra do Senhor, se você tem a Bíblia Sagrada, você tem que ter as obras que correspondem com os seguidores de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e entender que Cristo está em sua vida, porque você vive a palavra de Cristo. E outro, irmão, se o camarada tem só a fé e não tem as obras, não vai muito longe não. Tu crê que há um só Deus? Faz isso bem. Os demônios também creem e tremem. Se o camarada não vive a palavra do Senhor, mas bate no peito dizendo que tem fé, a fé dele, me perdoe os irmãos que estão me ouvindo, talvez possa achar uma palavra pesada, mas não é palavra pesada não, é o que está na Bíblia. Não passa de fé de demônio. Se a fé dele fica no mesmo nível de fé de demônio, porque o demônio crê perfeitamente que Deus existe, mas ele não vive a palavra, ele não se arrepende, ele não quer estar com Deus. Se o ser humano nessa terra, ele diz que tem a fé, que crê, que há um só Deus, que crê na Bíblia Sagrada, mas ele não quer viver, obedecer a esse Deus que ele diz que crê,
a fé dele está equivalente no mesmo nível da fé do demônio. Então, para finalizar, quais são as nossas obras que nós devemos viver? Obras de um servo de Deus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus faria. Amar o próximo, fazer o bem ao próximo. Agora, precisa estar junto, fé e obra. Se aniquilar, se destruir as obras, a fé não vai valer nada. Se ficar só a fé, se destruir a fé e ficar só as obras, não vale nada. Porque o ser humano pensa que se fizer uma promessa de atar o canto, de descalço, subir escadas de joelhos, vai encontrar salvação. Se der ajuda aos pobres, vai ter salvação. Irmãos, dar ajuda aos pobres é necessário. Mas antes de dar ajuda ao pobre, você tem que ser fiel a Deus. E você tem que dar ajuda aos pobres porque você é fiel a Deus. E não para ser salvo. Tá bom? E não para ser salvo. Porque se fosse assim, a Bíblia diz, como já foi tratado nessa lição, o apóstolo Paulo pega e diz o seguinte. O apóstolo Paulo diz que não vem das obras do homem. Porque se fosse assim, irmão, quem tinha condição de ajudar ia encontrar salvação bem fácil. E quem não tinha condição de ajudar ninguém, estava perdido. Estava perdido. Então, tem que unir os dois, fé e obras, mas é salvo pela graça de Deus. Amém? Mas aquele que recebeu a graça, ele tem fé e vive a palavra do Senhor e pratica boas obras. Amém. Meus amados irmãos, então as perguntas já foram bem respondidas, né? Mas eu quero só acrescentar que obras, respondendo a pergunta do irmão Isaac, as obras que Paulo está se referindo em Efésios 2 e 8 tem um sentido de esforço pessoal. Esforço pessoal. E a irmã minha, obras mortas, obras que não é praticada em conjunto com fé, se tornam obras mortas. Obras praticadas em conjunto com fé são as obras que nós estamos se referindo aqui em Tiago, capítulo número 2. Então, para encerrar, versículo 24: Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui no sentido de justificado, irmãos, diante dos homens e não simplesmente somente diante de Deus. Então, as vestes brancas também que o nosso irmão Isaac tem comentado, vestes brancas no contexto da pergunta refere-se às obras de obediência. Claro, porque, meus amados irmãos, a obediência, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus falando com o homem: você tem que obedecer. Eu estou lhe dando a fé para você obedecer. Eu disse: se você guardar o mandamento, você terá vida. Se você não guardar o mandamento, você não terá vida. Assim também é no Novo Testamento, quando Jesus ele se refere a nós precisamos examinar as Escrituras, ou quando Jesus diz: olha, aquele que edifica a casa na areia, ou aquele que edifica a casa na rocha, aquele que observa a palavra, pratica a palavra, a obediência. Então, meus amados irmãos, as obras têm o sentido disso, nesse sentido, nesse contexto. E para encerrar, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é o que, irmãos? É o amor, é a benignidade, é a mansidão, é a temperança. Tudo isso, irmãos, é algo que é evidenciado nas nossas vidas a partir do momento que nós realmente nascemos de novo. Amém? Amém. Então, não despreze as boas obras e também não despreze a fé, né? Mas faça dessas duas coisas um pilar da sua vida cristã, né? Que em todo o tempo você possa estar andando de forma obediente e crendo, praticando, como nosso irmão Josué falou, aquilo que Jesus faria, né? É bom você sempre pensar nisso. Se fosse Jesus, o que Jesus faria, né? Tem até um filme cristão evangélico que tem esse título.
sempre reflita sobre as obras, que as suas obras sejam obras realmente dirigidas e intencionadas pelo Espírito de Deus que habita em nós, tá bom? Então as perguntas foram bem respondidas. Agradeço demais aos irmãos pela participação. Foi de muito valor a participação dos irmãos, foi muito bom. E na próxima lição, se Deus permitir, se tudo não voltar ao normal, que os irmãos possam continuar participando, em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo. Resta-nos agradecer ao Senhor, lermos a conclusão, e eu creio que nessa manhã nós aprendemos bastante sobre um pouco, de soteriologia, a doutrina da salvação, e mais precisamente sobre a graça de Deus, tá bom? Quando se fala na graça de Deus, irmãos, só me lembro de Barrabás. Barrabás estava lá, aprisionado, estava condenado à morte, não fez nada, somente a graça de Deus que chegou até a vida dele, através de Cristo Jesus, para morrer no lugar dele. Agora, dali em diante, ele poderia fazer uma escolha de mudar de vida, tornar uma pessoa melhor, ou voltar às velhas práticas. Que cada um de nós nessa manhã possamos escolher o lado bom, ou seja, mudar de vida e buscar ao Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Louvado seja Deus. Conclusão: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Aleluia! A Deus. Mais alguma observação, irmãos? Amém. Não? Só agradecer aos amados irmãos que acompanharam, que comentaram, que compartilharam também. Eu estou vendo aqui que alguns irmãos compartilharam. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor para você que está na sua residência, as demais congregações. Deus abençoe o nosso pastor Enio, os demais obreiros da casa do Senhor, nosso irmão Wendel, nosso irmão José e também Tom Antônio, que está aqui na área técnica. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Um abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E eu quero agradecer também a você que ouviu, participou, fez a pergunta, você que esteja na sua casa, glorificando a Deus conosco. Eu quero dizer para você, se prepare, porque Jesus está voltando, e que você tenha vestes brancas para se encontrar com Ele. O arrebatamento é algo que tem que ser pregado, tem que ser dito, e você tem que também estar preparado. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Então, mais uma vez, agradecer também aos irmãos, ao pastor Enio, ao Antônio, ao irmão Josué, ao irmão José. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado a todos os irmãos. Uma só fé, um só amor, uma só doutrina. Assim nós cremos, irmãos, e assim nós vivemos, como diz a nossa declaração de fé. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos perseverar na oração, irmãos, participando dos trabalhos, participando dos cultos, das lives, orando ao Senhor, irmãos, em todo tempo, com toda súplica e ação de graça, como diz a palavra do Senhor, orando uns pelos outros, pela liderança da nossa igreja, enfim, meus amados irmãos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela igreja do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Em seguida já estaremos encerrando com muita alegria. Às 19 horas, nosso culto online. Mais uma live, mais um culto de louvor a Deus. Separados por tendas, mas conectados através das nossas redes sociais, através do culto. Vamos orar, irmãos. Meu amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade para com as nossas vidas.
Aleluia. Obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos, pela tua igreja, Senhor, que permanece viva e de pé, exaltando e glorificando o teu nome. Te pedimos, Senhor, pela nossa cidade, que haja paz, Senhor, em Nova Olinda, que haja salvação, que haja restauração, Deus. Abençoa o nosso estado, Senhor, e o nosso país, dando direção, sabedoria e entendimento aos nossos governantes, a qual foram constituídos por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor envie cura, Senhor, cura para o nosso lugar, salvação. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que está nos acompanhando, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. De uma forma geral, Senhor, ser com todos os nossos irmãos, fortalecendo cada um. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos pela fé. Amém. E glória a Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.